Fala, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Tô aqui voltando pra casa, agora são as 4 horas da tarde. Acabei de sair da escola. Eu tenho um papo muito importante pra trocar com vocês, que é sobre algumas coisas que eu aprendi no Canadá durante esse meio tempo aqui, esses 3 meses. E é um papo muito importante e eu acho que vocês vão entender muito bem o que eu tô falando. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um pouco um pouco mais sério, poderia dizer assim, mas na realidade é para mostrar para vocês a realidade, para que vocês entendam mais ou menos a maneira que eu tô pensando e vendo o que eu tô vivendo. Bem, eu vou trazer um pouco mais uma macrovisão, uma visão um pouco mais de fora do que eu tô vivendo. E tudo começa, rapaziada, pelo fato de que quando você tá num novo ambiente, você não pensa mais da mesma maneira. A mudança de ambiente, ela te faz ver as coisas de uma maneira diferente. Como assim, Lucas? Quando você muda de ambiente, principalmente de país, não só de linguagem, e a linguagem ela vai trazer uma coisa, vai deixar isso ainda mais forte. Quando você muda de ambiente e você muda de língua, você muda a maneira que você pensa, de certa maneira também. Você muda a maneira com que você vê as coisas. Então, é aquele papo, quando você aprende uma nova língua, você vai ver e vai se comunicar e vai pensar de uma maneira diferente. Porque aquela língua transmite uma imagem, transmite uma visão de mundo diferente. Vocês estão entendendo? E também a forma como você vai ver as coisas é diferente por conta do seu ambiente, da cultura que você está inserido. Então, trazendo para o que eu tenho vivido, no primeiro mês, rapaziada, que eu cheguei aqui no Canadá, eu achei tudo muito massa, tudo muito foda, tudo muito incrível. Tava com as expectativas lá em cima de fazer muita coisa, mano, de conseguir evoluir muito em muito pouco tempo, de conseguir realmente cumprir as coisas que eu tava colocando ali, mas a realidade é, rapaziada, sempre uma, a rotina e o ambiente sempre vencem. Como assim, Lucas? Isso é uma coisa positiva, é uma coisa negativa? Vou começar do princípio. Como a visão que você tem sobre o mundo, sobre as coisas que você vê, que você vive, se tornam um pouco diferentes, você tem duas opções. Ou você se insere naquela visão de mundo e você vai aprender, ou você sai em certos momentos daquela visão de mundo e você aprende o dobro. Como assim, Lucas? Aprende o dobro se desinserindo do que você tá, daquele ambiente. Porque, rapaziada, quando você tá num ambiente novo, você vai buscar por uma coisa, acomodação. Então, como eu tô numa escola nova, numa língua nova, num lugar novo, eu poderia me acomodar apenas com o vocabulário ou com aprendendo o inglês que eu vou usar no meu cotidiano na escola. Poderia ficar satisfeito com isso. Isso é uma coisa boa. Nesse processo, eu aprendi bastante coisa. Desenvolvi bastante meu inglês comparado com o que estava antes. Só que isso chega a um certo limite. Por quê? O que é que vai limitar esse aprendizado? O que é que vai limitar essa evolução? É o ambiente. Então, como eu disse, o ambiente, a gente sabe, mano, o ambiente define muita coisa. Eu falo a gente sabe, porque eu tenho um pouco desse background de entender que o ambiente muda muita coisa, rapaziada. O ambiente é definitivo para muitas decisões que você vai tomar. Então, Lucas, eu não tô entendendo como você vê as coisas de fora podem melhorar o teu desempenho, podem melhorar a tua evolução em alguma coisa. Trazendo aqui para vocês, primeiro, a ideia de que eu não sou dono da verdade. Então, essa é a minha visão e é o que eu tenho percebido aqui. Então, rapaziada, você se desinserir um pouco do ambiente, quando eu digo se desinserir do ambiente, não é você mudar de ambiente. Não é eu ao invés de ficar falando inglês na escola, vou para um ambiente que eu falo português para ver as coisas de jeito diferente. Não. Eu estou dizendo de você se desinserir da maneira de ver o mundo daquele ambiente. E você, com intenção, ver o mundo da sua maneira. Pô, Lucas, mas como é que eu posso ver o mundo da minha maneira e evoluir a partir daí? É aí que vem um pouquinho do a mais, é aí que vem um pouquinho do estudo, do conhecimento que você vai adquirindo nesse processo, além do ambiente. Então, quando você se desinsere desse ambiente, e quando eu digo se desinserir, não é fisicamente, é mentalmente, quando você se desinsere e você começa a pensar um pouco além de algumas certas coisas, você começa a realmente ver as coisas de uma maneira mais fria. Então você começa a pensar, pô, tô evoluindo legal aqui. Só que se eu olhar de uma visão mais macro, eu poderia estar evoluindo muito mais. Poderia estar aprendendo muito mais. Então,
Pra que estudar inglês em casa se eu tô num lugar que todo mundo fala inglês? Mas aquele bagulho. Por que não? Eu me limitar a só falar inglês na escola, com os canadenses, com a Host Family, é uma coisa que me limita. Então eu posso dar uma olhada um pouco mais pra frente. Tipo, eu vou estudar o inglês, mas eu também quero aprender algumas coisas que eu não vou aprender aqui agora, entendeu? Que eu não vou aprender dessa maneira. Então, passo à frente. Pronto. Ponto dado. Se retirar mentalmente desse ambiente e pensar à frente dele para poder melhorar. Lucas, como é que você percebeu isso e quais são os efeitos disso que eu tô falando? Bem, o efeito que eu vou trazer para vocês, que eu percebi mais ou menos na minha rotina, na minha vida, na minha percepção de mundo e no meu desempenho, é primeiro a maneira que eu vejo o mundo, ela é fruto do meu desempenho, ela é fruto do que eu faço, fruto do que eu penso. Então, essa perspectiva, ela é produto do meu conhecimento, do conhecimento que eu vou adquirindo, das experiências que eu vou tendo. Isso é uma coisa muito importante. Você se limitar só ao ambiente que você tá, também limita suas experiências. Então, não nos limitemos só ao ambiente. Então, pô, eu tô na escola, foda. Mas existem coisas que eu posso buscar fora da escola, que dentro da escola eu não vou buscar. Então, é pensar um pouco fora da caixa. Não sei se vocês estão chegando aonde, estão, tipo, vendo, vislumbrando onde eu quero chegar. Então, Lucas, academicamente no Canadá, o que você percebeu? Primeira coisa, mano, o mundo não é um mar de rosas. Então não é porque eu sou bom numa coisa, ou era bom, que eu vou ser bom sempre. É uma questão de construção. Mano, é uma questão de paciência pra caralho. De ver as coisas dessa visão mais macro. Eu passei por um período de 30 dias, como eu falei, tudo maravilhoso. Só que depois eu caí um pouco mais na realidade. Depois começou a vir rotina, me inserindo no ambiente cada vez mais. Compromisso. Porra, tenho que estudar mais, porque tô tendo matérias que pra mim estão sendo mais difíceis. Por outra língua, às vezes eu não entendo o que o professor ou professora fala. Tô ainda adaptando meu cérebro pra isso. Ambiente, pessoas novas, completamente novas. Eu sou intruso aqui. Então, pô, ninguém é obrigado a ser gentil comigo. Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. As pessoas são gentis? São. Mas eu tenho que ter a cabeça de que ninguém é obrigado a ser gentil comigo. Lucas, por que você está falando isso? Porque isso faz toda a diferença. Então, como o mundo é um mar de rosas, eu me decepcionei. Comecei a cair na rotina e pensar pelo que meu ambiente estava me direcionando. Qual foi o resultado disso? Mano, comecei a ficar com nota baixa em matemática. E por que eu dou o ponto focal em matemática? Porque nas outras matérias eu tô bem. Por que o ponto focal em matemática? E por que isso se relaciona com tudo que eu falei pra vocês? Porque a minha visão sobre o que eu estava fazendo era, cara, eu vou aprender o método canadense nas aulas, nas características dos professores e vou me desenvolver a partir daí. Então eu vou aprender a partir daí. Só que a realidade, rapaziada, é que os professores aqui não são igual no Brasil. Então, os outros professores me explicavam tudo de uma maneira muito fácil, eu pegava, entendia, Mac. Agora, matemática foi meio diferente. Com matemática, eu precisei lidar com as coisas. Eu lidei com as coisas, na verdade, de uma maneira mais emocional. Isso me deu um resultado horrível. Como assim, Lucas? Horrível. Simplesmente horrível. Passei rastando, mano. Passei com 50% aqui. E eu falo porque isso pra mim não é um motivo de orgulho ter passado com 50%. Mas é um motivo de orgulho pra mim ter melhorado. E eu já vou chegar nisso. Então, eu fiquei mal em matemática, que é uma matéria que antes no Brasil eu não estudava. Nunca precisei. Sempre passei de primeira em todas as minhas provas. Nunca tirei menos que 8, 9 em matemática. Isso pra mim era um bagulho assim, pô, faz parte de mim. Só que eu cheguei aqui e descobri que eu não sou tão bom assim. Isso é uma parada que quebra a tua mente, que quebra a maneira que tu vê as coisas, a tua perspectiva. Aí que entra a parte da intenção. Por que a gente tem que ser intencional? Por que a gente tem que ter essa visão um pouco maior, um pouco mais de fora? Porque depois que eu passei os primeiros 2 meses e meio aqui, chegou o resultado do meio do meu semestre. Passei arrastando, como eu falei pra vocês. Só que aí, agora eu decidi o quê? Eu pensei, vou olhar para as coisas da minha maneira, com intenção. Mano, qual é a minha intenção? E eu comecei a me fazer perguntas. E rapaziada, isso é crucial. Pode parecer que não, mas com o que eu tenho vivido aqui, eu tenho percebido cada vez mais que você passar um tempo sozinho, se fazendo perguntas para saber aonde você quer chegar e como você quer chegar, faz toda a diferença.
Então, por que isso faz toda a diferença? Porque isso te dá intenção, te torna intencional no que tu quer fazer. Então, mano, peguei aqui e pensei, vou fazer as coisas do meu jeito agora. Cansei de tentar fazer do jeito dos professores. Comecei a adiantar os conteúdos, comecei a estudar mais, comecei a estudar mais cedo. Antes, eu fazia a idiotice de estudar mais. Na realidade, não comecei a estudar mais, comecei a estudar de uma maneira mais inteligente, com mais qualidade e, consequentemente, mais. Mas, pô, acordava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para estudar. 6h30, tenho aula às 9. Então, eu tinha 1 hora de estudo líquida, antes de ir para a escola. Mais 1 hora nos horários que eu tava liberado. E mais a aula de matemática. E ainda ia mal. E eu, caralho, qual é o meu problema? Quando você se vê solto, quando você se vê fragmentado, você vê que aquilo que você pensava que você era bom, você não é tão bom assim, você não desempenha aquilo com a maestria que você pensava que você desempenhava, você se pergunta, quem sou eu? Mano, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu problema? Porra, qual é o meu problema? Eu não vim para outro país tirar nota baixa em matemática. E eu coloquei isso na minha cabeça. A partir disso, a parte da intenção passou a ser a mais importante, porque eu vi as coisas de uma maneira mais ampla. Então, percebi que estudar muito não resolve. O que resolve é estudar de maneira inteligente e com constância. Então, mano, comecei a adiantar conteúdo. Comecei a adiantar, tem um quiz. Lucas, o quiz não vale muito. Mano, foda-se. Eu não conseguiria dormir se eu não estudasse pro quiz 5 dias antes. Então, 5 dias antes eu estudava e continuava revisando. E adiantava as lições que eu ainda não tinha estudado. Rapaziada, tinham ligado. E bem, então eu espero que vocês tenham entendido que o meu desenvolvimento, na realidade, ainda não tá completo. Mano, ainda tô buscando muita coisa, tem muita coisa que eu quero fazer, muita coisa que eu tô fazendo. Então, vou trabalhar com isso, estabelecer metas e cumprir essas metas. Vou trazer isso aqui pra vocês. A meta agora dessa week, a meta dessa semana, é terminar esse livro aqui, entendeu? Que eu tô tendo em aula, que é O Lorde das Moscas. E depois, mano, esse aqui, ó, Foco Roubado, do Johann Hari. Meu objetivo aí nessas próximas 2 semanas. Nesse processo de desenvolvimento e aprendizado que eu tô tendo, rapaziada, não tá sendo bagulho gradual. Não tá sendo, um passo todo dia. Não. Tem dias que eu não faço porra nenhuma, que eu acho que eu fiquei parado e não melhorei nada. Mas, pra mim, isso é parte do processo. E eu tô tentando colocar a cabeça cada vez mais no lugar, ficar mais focado. E pra isso é preciso, como eu já falei, intenção e uma visão um pouco mais de fora. Então, cortando minhas distrações, cortando as coisas que não me trazem tanto essa visão um pouco mais ampla, um pouco mais desenvolvida. E tentando dar uma melhorada em todos os aspectos que eu preciso melhorar aqui. E ver também, né, o que eu posso melhorar mais. Isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Vão acompanhando aí, o vídeo de hoje foi um pouco mais sério, entendeu? Tem muita resenha aqui nesse canal, só brincadeira. Mas uma hora também a gente tem que falar a realidade, que é um pouco mais sério. Tamo junto, um abraço, tef na telinha.